Olá pessoal, bem-vindos a mais um Reboxing aqui do canal do Chef Tutos. Hoje eu vou trazer um material aqui um pouco diferente. Eu acabei de receber aqui, eu estou no restaurante, no meu restaurante onde eu trabalho aqui em Seul. Então, antes de levar para casa e já começar a utilizar, eu vou fazer rapidamente esse reboxing aqui para falar um pouco desse produto que é bem interessante. Talvez os pais aí no Brasil fiquem de olho, se interessem. Não sei se já chegou, eu tentei pesquisar no Mercado Livre, em sites aí do Brasil, não achei nada similar. Mas esse produto aqui já tem já algum tempo aqui. Ele é muito útil para a alfabetização das crianças e a educação dos seus filhos, tá? Então a gente está usando isso aqui já há algum tempo e agora chegou uma nova leva aí desse tipo de produto no mercado aqui. Tanto que a gente adquiriu, recebemos hoje aqui. E como eu estou aqui agora no horário do intervalo, eu disse eu vou gravar esse reboxing aqui para mostrar, ao menos para fazer uma introdução desse produto que é bem bacana, bem interessante e vocês vão acompanhar então. Eu não vou fazer demonstração do produto em si, apenas vou apresentar ele e informar do que se trata, tá? Realmente vai ser um reboxing. Aqui está ele. O que é isso, pessoal? É uma caneta, apesar de ter o formato de um carrinho de brinquedo, ele é uma caneta leitora de texto, tá? Então, como é que funciona isso aqui? Aqui vocês veem que tem uns livros, algum material já aqui. Aqui tem uma caneta, aqui tem outra caneta que veio, que é essa na cor prateada. Aqui é um alfabeto, tá? Isso aqui tudo como funciona? Com essa caneta, ela tem aqui, ó, alguns botões para você, aqui o botão para bloquear, né? Quando você colocar na mochila em algum lugar do seu filho, para ele não ficar ligando e desligando, aqui o botão do power, e aqui que está o cartão, o micro SD card, né? E como é que funciona? Você vai fazer o download, né, do site do fabricante, né? Essa caneta, né, ela funciona somente para livros associados do mesmo fabricante. Então esses livros aqui e essa caneta são do mesmo fabricante. Não é a questão da caneta ela ler, né, o texto que você passar por cima, não é essa a finalidade. A finalidade é você carregar os áudios aqui, você faz o download do livro ou do conteúdo que você adquiriu. Por exemplo, esse aqui é um alfabeto, você faz o download e vai carregando aqui no cartão direto pelo cabo, né? Você vem com o cabo junto, né? E você passa o conteúdo do áudio que vai ser lido aqui em uma qualidade muito boa do microfone, do alto-falante aqui, tá? Então, tecnicamente eu não sei como é que funciona, né? Não sei se a tecnologia é aquela NFC, eu acredito que não, porque as páginas são bem finas, páginas normais de livros, só que elas têm um selinho aqui, ó. Não sei se dá para acompanhar. Tem áreas de toque. Depois que você liga o aparelho, né, a caneta, quando você toca numa página, ela lê o texto que está aqui. Então, para o seu filho que está aprendendo a ler, no caso aqui a gente está usando porque eu sou brasileira, minha esposa é coreana, o nosso filho ele aprende o português comigo, o coreano com a mãe dele, né? E no caso a gente está utilizando para ele iniciar essa nova língua que é o inglês, né? Ele já fala alguma coisa por causa que ele vai numa escola internacional aqui onde a língua principal é o inglês, né? A segunda é o coreano. Então, como eu não sou nativo na língua inglesa e a minha esposa também não, lógico, ela é sul-coreana, então esse tipo de material ele auxilia muito, né? Na pronúncia, né? Do nosso filho aí, o Chris, para ele se adaptar, né, se alfabetizar na língua inglesa, né? Então, com essa canetinha aqui, quando você, por exemplo, você vai ler um livro para o seu filho, eu posso ler um livro em português, a minha esposa lê um livro em coreano. Agora, em inglês, se eu fosse ler, a pronúncia não ia ser a mesma, né? Porque não é a minha língua nativa. E com esse tipo de material, com essa caneta, a pronúncia que ele vai ouvir é de uma voz, não é uma voz robotizada, é um áudio de uma pessoa realmente gravou, né, que gravou na língua inglesa, né, um ser humano que gravou, então a pronúncia é perfeita, tá? Então, inclusive, tem a questão quando termina a frase aqui, a caneta ainda fala, ela fala, vire a página, turn the page, no caso em inglês, né, e a criança sabe que é para virar a página. Então, você pode usar os livros tanto sozinho, né, com seu filho, lá se ele já sabe
utilizar sozinho. No caso, o Christian ele já sabe, porque ele já usou outros livros e outro tipo de caneta. Então, simplesmente a gente tem que carregar para ele, né? Carrega o conteúdo dos novos livros pelo computador e depois passa para ele a caneta. Ou então, no início, você faz junto com o seu filho, né? Você utiliza a caneta, mostra como é que funciona, né? Até na capa tem um sensor, quando você toca, ele já lê o título, né? Do que se trata, os personagens e tal. É bem interessante. E não para só por aqui, tá, pessoal? Não é só os livros, tem outro conteúdo. Por exemplo, aqui vieram alguns pôsteres, né? Alguns cartazes, que é uma espécie de um jogo, aqui dá para ver, ó. Conforme você for tocando, aqui dá para iniciar o jogo e aqui parar o jogo. Touch the number with o nome do produto é Say Pen, tá? Em inglês, no caso, né? E aqui você funciona no mesmo princípio do que os livros, né? Você vai tocar no pôster e aqui vai existir uma espécie de jogo, né? Para você interagir com a gravura, né? No caso aqui é do Meu Bom Dinossauro. Essa edição aqui é da Disney, né? Foi disponibilizada no acordo com a Disney, então usa os personagens da Disney. Bem interessante, bem bacana, como eu falei, até mesmo para a criança se alfabetizar na própria língua, né? No caso, isso aqui é feito para americanos ou ingleses, né? Que falam, quando a mãe ou o pai já não precisa ficar lendo, né? Pode dizer, o meu filho vai ali, agora a mamãe está ocupada, então pega o seu livrinho e faz a sua leitura diária, né? Então, a caneta ela pode servir como um tutor, né? Olha que avanço da tecnologia onde que a gente se encontra hoje em dia, né? Lógico, você não vai fazer isso todos os dias. É muito importante que o pai leia para o seu filho. Eu leio em português, volto a afirmar. A minha esposa lê os livros, aquele normal em coreano. Mas essa aqui a gente está usando como mais um acessório para língua inglesa, que a gente não tem não vai contratar um professor especializado em língua inglesa, um professor nativo só para ficar lendo um livro, né? Então esse tipo de dispositivo ele é bem interessante. Essas canetas aqui, provavelmente no Brasil se chame canetas de leitura ou eu sinceramente não localizei nenhum link. Se alguém puder comentar aí alguma coisa, se já ouviu isso aí, chegou no Brasil alguma coisa, eu não localizei, mas são canetas para leitura de livros, enfim, isso aí. Esse alfabeto aqui, então como eu falei, não se como é que eu vou dizer? Não se limita, essa palavra, o termo correto, não se limita apenas a livros, tá? Como eu falei, tem esse pôster aqui, que, enfim, fizeram até um jogo utilizando o pôster, e tem esse outro alfabeto aqui, que são letras, tá? Eu vou dar uma parada aqui, eu vou abrir. Vou abrir a caixinha para mostrar. Vamos abrir aqui para mostrar, já que é um reboxing com um misto de unboxing aqui. Vamos ver o que vem aqui. É um alfabeto com letras, tá? Letras magnéticas que você pode fixar aí na geladeira, em alguma superfície metálica, tá? E as letras têm a mesma coisa, elas têm a possibilidade de você descarregar o áudio pelo computador. Depois que está armazenado aqui, você toca e aí a caneta ela vai ler o som da palavra, né? Se você... Aí, enfim, pode fazer algum jogo ou simplesmente só ler, ou você pode, como a sugestão que tem na embalagem, você pode montar o teclado aqui de um teclado, né? E você vai tocando nas letras e a caneta vai fazendo a leitura. São vários acessórios até que já tem dessa marca aqui, pelo menos da Say Pen, né? E, pelo que eu pesquisei aqui é coreano. Talvez ela tenha uma licença para usar o nome, não sei se é de origem americana ou é 100% coreano, isso aí eu não consegui localizar. O site todo está em coreano, já acessei lá para localizar a descarga e o download dos áudios, dos livros e tal, está tudo em coreano e não tem nenhuma menção de ser alguma menção de ser um conteúdo que venha do exterior. A princípio ele é todo feito aqui na Coreia do Sul, inclusive diz aqui Made in Korea. Tá bom? Então tem esse carrinho ou caneta, veio mais uma caneta, o alfabeto aqui em letras, tá? Tem outros no site lá eu vou colocar os links aí do conteúdo que eu localizei aqui para quem ficou curioso.
né? Para dar uma... Lógico, vai estar tudo em coreano no site oficial, né? Mas se você quiser lá dar uma navegada e conferir o conteúdo, tem muita gravura lá, e daí talvez... Tem um cartão aqui também que você pode ajeitar algumas configurações da caneta. Ela tem vários... As primeiras canetas que a gente tomou contato aqui, apenas elas faziam a leitura, tinha o botão de ligar e desligar e um botão de gravar a voz da criança. Essa aqui já tem outras funções. Além de ligar, desligar, o carregador via cabo, o micro SD, né, no caso, aquela primeira caneta que a gente adquiriu não tinha micro SD, era só memória interna. Esse cartão aqui, você pode usar até... no máximo 32 GB de memória, que é muito áudio, muita coisa, então tá aí um limite bem bacana. Tem o botão de bloqueio, tem aqui o botão de gravar a voz, provavelmente pode ser usado em algum jogo, em algum... enfim, aí é a questão do desenvolvedor, aí da criação dos livros e do material didático, né? E o modo aqui de leitura, o modo... enfim, que você vai utilizar. E tem uma outra novidade que eu vi lá no site, a questão do áudio, né? Essas canetas, a imensa maioria delas, hoje, elas transmitem o áudio pelo alto-falante ou pelo speaker que está embutida na caneta, tá? Que esse é o propósito. Mas já tem lá no site para vender as caixinhas de som Bluetooth, que você pode parear com a caneta, então você coloca a caixinha de som aqui próximo ao livro, onde, lógico, como é uma caixa de som, o som vai ser muito mais claro, mais nítido. Lembrando que esse som aqui da própria caneta já é muito bom, mas se você quiser um som mais agradável, você pode adquirir daí as caixinhas de som que você consegue parear com a caneta, tá? Eu vou ligar aqui a caneta para vocês verem a qualidade sonora. Lógico que vai estar em coreano, mas quando eu desligar ela vai falar em inglês aqui, tá? Então vocês vão ver que interessante. Quando você liga, vai fazer o barulhinho de um carro ligando. Eu vou ligar aqui. Não sei se deu para captar aí. Então tá aí ligando. Outra coisa... Ela faz uma introdução aqui, que a caneta SeiPen ligou e tal. E aqui também tem outros comandos aqui que você encontra aqui, ó. Esse aqui é uma novidade, até não sei como é que utiliza. Ela está dizendo aqui que você precisa fazer o download para poder utilizar, porque agora o cartão de memória está vazio, né? Mas esse joystick aqui, é um mini joystick, eu não faço nem ideia como que vai ser usado. Provavelmente é o volume, aqui tem indicação de volume, esquerda e direita, e não sei como que é utilizado. Porque as canetas que a gente usou até agora era simplesmente ligar ela e tocar no livro, né? Basicamente você liga a caneta, toca no livro, na capa, ele identifica quais são os áudios a serem utilizados, e no momento que você vai passando as páginas, a caneta vai lendo todo o conteúdo de acordo com a página que está o livro aberto, né? Então esse aí é o Reboxing de hoje. Fica aí eu acho que não é tanto uma dica, mas mais uma curiosidade aí, para ver a que nível chega a nossa tecnologia hoje, inclusive para o aprendizado dos nossos filhos, né? Eu vou encerrar então o Reboxing aqui, colocando o produto na embalagem. O que mais que veio aqui nesse kit aqui que a gente adquiriu, com o carrinho caneta, né? Vem também o cabo, né? O cabo USB para você carregar a sua caneta. Vem uma fita para você prender aqui de algum modo, aqui assim, ó, que tem para você prender e deixar ela suspensa, no caso no pescoço do seu filho, ou em algum lugar, ou prender na cabeceira da cama, enfim. Vem também esse acessório junto, tá? Eu vou desligar a caneta aqui também, vocês vão ver que tem uma animação aí, o áudio para desligar. Vamos ver. Tá bom? Então é assim que tá ao pé que estão as coisas hoje em dia, pelo menos por esse lado do mundo aqui, tá? Quem tem a oportunidade de viajar e provavelmente viaja seguida para o exterior,
que procure aí, talvez nos Estados Unidos ou na Europa, provavelmente tem esse material. Aqui já chegou, a primeira vez que eu tomei contato com isso foi com um conhecido aqui, um colega que trouxe da China, tá? Eu não sei se ele comprou, mas era tudo em chinês. Os livros eram em inglês, mas o conteúdo, o software era todo em chinês. Então, depois se consegue comprar também importado dos Estados Unidos ou de outro lugar. Mas enfim, fica aí o compartilhamento, né, desse conteúdo que eu achei bem interessante. E depois eu faço um outro vídeo aí no momento que eu tiver os áudios aí descarregados para caneta aí, se vocês façam conforme os comentários aí, se o pessoal se interessar, eu faço a demonstração em si do produto funcionando, tá? Porque aqui como eu disse, é o intervalo aqui, eu acabei de receber o produto aqui, hoje de noite aqui, quando eu fechar o restaurante, eu vou levar para casa, né? Já vou aproveitar e descarregar os áudios, então esse material vai ficar todo lá em casa, lá para o Christian utilizar. Um local que a gente tem utilizado, às vezes, é dentro do carro. Tu vai fazer uma viagem de 1 hora, 30, 40 minutos, o filho fica sentado no banco de trás, às vezes ele está sozinho com a mãe está dirigindo, então a gente deixa lá um livro desses e a canetinha carregada. Aí, em vez do filho ficar lá com o tablet, com o smartphone, naqueles joguinhos lá que não levam a lugar nenhum, né? Então ele pode ficar lendo ou ouvindo uma história interessante, se habituando com a pronúncia, né? Se alfabetizando, então, numa outra língua aí, tá bom, pessoal? Aqui faltou mostrar isso aqui, que também tem o carregador, né? Um simples carregador normal de micro USB aí que veio junto. E essa aqui é uma caneta oficial, a caneta número 1, digamos, que eles lançaram, antes desses modelos aqui do carrinho. Então, isso aqui você vai poder ver lá no website, aí eu vou colocar o link, tá? Esse aqui é apenas o carregador com cabo micro USB, tá bom? Fica aí então o encerramento de mais esse reboxing aí do canal do Chef Tutos, tá bom? Um abraço!